A paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aulinha nossa, amém? Lembrando que é necessário vir também presencialmente, hein? Não se esqueçam, todo domingo pela manhã, chama o papai, mamãe, a família responsável por você e vem para a nossa EBD, amém? Vamos aprender pessoalmente, juntinho, sobre Jesus, amém? E hoje a gente vai falar sobre adorar o rei. Jesus, ele veio à Terra, é enviado por Deus, ele era o único filho, ele é o único filho de Deus enviado para nos salvar, né? Para nos ajudar na caminhada, né? E o teu exemplo foi para isso, para que nós possamos olhar para ele, lembrar dele sempre e tentar seguir como Jesus seguiu aqui na Terra, né? Poder caminhar lembrando que Jesus é a nossa referência, né? Então, Jesus, ele nasceu lá em Belém e foi visitado, levaram presentes para ele, né? Como forma de gratidão. Só que o mais importante de tudo isso, para os nossos novos dias, né? Para os dias atuais, é a gente lembrar desse amor e do que a gente pode ofertar para Jesus, né? Através de quê? Porque naquele dia, quando os três reis, né, foram visitar Jesus, o que aconteceu? Eles levaram o que tinha, né? Levaram ouro, mirras, levaram incenso, que era o que eles tinham de mais valioso, né? Então, o melhor deles, eles entregaram a Jesus, certo? Mas e nos dias de hoje? O que eu posso entregar para Jesus? O que eu tenho de melhor para entregar para ele, hein? Será que é ouro? Será que é diamante? Muito dinheiro? Será que é meu celular caro? Será que é o meu videogame caro? Será que eu abriria a mão desses bens materiais e ofertaria a Jesus como meu amor, como prova do meu amor? Embora Jesus, ele não pede provas de amor, né? Quem deve ter a intenção de adorá-lo, de amá-lo, somos nós, porque ele veio por nós. Então, o que nós estamos fazendo? Que amor estamos entregando para o nosso Senhor? Precisamos refletir, crianças, e desde pequenos podemos refletir sim. Podemos pensar em o que eu estou fazendo de melhor para Jesus. E sabe como a gente pode fazer o nosso melhor para Jesus? Sabe o que podemos ofertar? Porque naquela época eles entregaram ouro. E o que seria o nosso ouro hoje? Será que não seria a gratidão de ao acordar, fazer uma linda oração, falar com Ele, falar das nossas necessidades, falar daquilo que a gente sonha e falar também daquilo que a gente deseja para o próximo? Será que esse não seria o ouro? Será que o que nós temos de valioso hoje, será que não é tirar um tempinho, descartar esse tempo que a gente passa horas, às vezes, atrás da tecnologia ou atrás de coisas que às vezes não vão nos agregar tanto? Mas será que se a gente tirasse um pouquinho disso e começasse a louvar mais ao Senhor, ser referência, né? Falando com outras crianças, falando para outras pessoas do que a gente aprendeu aqui. Será que eu falo para as outras pessoas do meu amor por Jesus? Porque eu acho que não tem riqueza maior que agrade o Senhor do que a nossa gratidão. Será que estamos sendo gratos? É para a gente pensar, né? Vamos pensar em quanto a gente deve ser grato ao nosso Senhor e o que a gente tem entregado a Ele por amor, né? Que amor é esse que a gente tem entregue? Conversa com o papai, com a mamãe, com aquele que é responsável por você. Peça para te orientar, para te ensinar que caminho seguir para entregar esse amor para Jesus, que é o que há de valor. E o valor e aquilo que Jesus espera de nós é bem mais simples do que o nosso material, do que o nosso desejo material. Porque o que ele deseja de nós não tem preço. É a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor.
a nossa entrega e a gente levar para outras pessoas esse amor, levar para as outras crianças que Jesus existe, que Ele permite que nós estejamos ao seu lado. Fale para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Apresenta Jesus para eles. É a maior prova de amor que você tem para dar para Jesus. Não se envergonhar do nome dele. Não se envergonhar de ser o melhor amigo de Jesus. Amém? Convide-os para a nossa EBD. Todo domingo estamos aqui esperando vocês. Amém? Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Vamos lá para mais uma lição já de número 4 da nossa revista Saber Mais, com o título Viagens Missionárias de Paulo. O título da nossa lição de hoje diz assim: Presos, porém livres. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz assim: Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Nós temos visto então um pouquinho das viagens missionárias de Paulo. Vimos na última lição que Paulo se separa de Barnabé, que Paulo então tem um novo amigo, um novo companheiro. Nessa lição, nós vamos ver um pouquinho sobre a viagem de Paulo junto com Silas e Timóteo. E a lição começa nos dizendo que Paulo teve um sonho e ele entendeu nesse sonho que o Senhor estava mandando ele para Macedônia. Depois deles passarem por alguns lugares ali, eles chegaram numa cidade chamada Filipos. Lá nessa cidade, como de costume, eles anunciavam o evangelho de Jesus. Onde eles passavam, eles sempre anunciavam. Nesse lugar, eles procuravam anunciar o evangelho nas sinagogas, mas também saíam para procurar onde os judeus costumavam orar. E numa dessas vezes que eles saíram, eles chegaram num rio e lá encontraram várias mulheres. Entre essas mulheres, eles encontraram uma mulher que tinha o nome de Lídia. E na pregação que eles fizeram naquele lugar, Lídia, ouvindo a mensagem do evangelho, se sentiu atraída pelo Senhor. E a Bíblia nos conta que não só Lídia, mas toda a sua família se converteu ao Senhor. E ela então convidou eles para que ficassem na casa dela, para que a caminhada deles por aqueles dias, naqueles lugares, fosse na casa dela. E eles foram. Ela ficou feliz, muito feliz em receber a palavra de Deus através da vida deles. Todos os dias, quando Paulo e Silas saíam e Timóteo saíam para anunciar o evangelho naquela cidade, eles encontravam uma mulher que a Bíblia nos mostra que era uma escrava e que ela adivinhava. Ela não era como eles pregavam o evangelho, faziam milagres no nome de Jesus. E ela ganhava muito dinheiro para os senhores dela, revelando coisas que não vinha de Deus. Mas como ela era escrava e ela era levada para fazer isso, os donos dela ganhavam muito dinheiro através da vida dela. E Paulo, indignado com aquilo, vendo aquilo todo dia, orou por aquela mulher, repreendeu aquele espírito maligno que estava sobre a vida dela e ela foi liberta. Quando os seus donos perceberam que ela não ia mais dar lucro para eles, eles se revoltaram e mandaram prender Paulo e Silas. E assim foi feito. Paulo e Silas apanharam, Paulo e Silas foram levados para a prisão, foram deixados ali, sofreram
porque anunciaram o evangelho para uma mulher. E foram presos, colocados dentro de uma prisão, mas mesmo apanhando, mesmo sofrendo, eles não ficaram chateados com aquela situação. Eles sabiam que Deus tinha levado eles até aquele lugar para anunciar o evangelho. E sabia também que não seria fácil. Sabia que eles poderiam sofrer por amor ao Senhor. E dentro da prisão, a Bíblia nos conta que por volta da meia-noite, com dor, sangrando, presos ali naquele lugar, Paulo e Silas, ao invés de estar se lamentando, eles estavam cantando. Eles louvavam o Senhor naquele lugar. E a Bíblia nos conta que de repente as cadeias começaram a tremer e houve um terremoto naquele lugar. E tudo se abriu e naquela hora o carcereiro ficou apavorado e tirou a espada para se matar, porque ele pensou que todo mundo tivesse fugido. Mas Paulo falou para ele, calma, nós estamos aqui, ninguém fugiu. E Paulo anunciou o evangelho também para o carcereiro. E o carcereiro se converteu e também toda a sua família. E nós aprendemos com essa lição tão importante, lição de Paulo, Silas, Timóteo, Lídia, pessoas que serviram ao Senhor de verdade, nós aprendemos que não importa onde estamos, não importa as circunstâncias, não importa se estamos sofrendo, se está sendo difícil, nós precisamos acreditar que se Deus nos enviou, Deus vai nos ajudar. Que se Deus nos pediu, Deus vai nos orientar. E onde nós formos, onde nós pisarmos, onde nós estivermos, nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Nós não podemos colocar barreiras para a palavra de Deus. Paulo não colocou barreira para anunciar o Evangelho para Lídia. Paulo não colocou barreira para anunciar o Evangelho para aquela mulher que era uma escrava. E Paulo e Silas não colocaram barreiras para anunciar o Evangelho para o carcereiro. E vidas foram transformadas, famílias foram transformadas. Que nós possamos aprender com essa lição a entregar nossa vida para o Senhor, assim como eles entregaram. Que nós possamos fazer a diferença como eles fizeram, onde a gente for, na escola, na rua, na igreja, na família, na casa de amigos, onde nós formos. Nós devemos levar a palavra de Deus com a gente. Amém? Um beijo e até a próxima semana em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos adolescentes, bom dia. Tudo bem com vocês? Nesse domingo vamos aprender a lição de número 4, que tem por título O Melhor da Criação. Nossa verdade aplicada vai falar que o homem é o único ser criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Nossa mensagem valiosa está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nessa lição nós vamos ver que o homem ou a mulher, foram a melhor criatura, que foi criada quando Deus iniciou o mundo terrestre. Nós vemos que quando Deus começou a criar as coisas, Ele falou, haja luz, haja sol, haja água, haja expansão da terra, das estrelas. Mas quando chegou na hora dele criar o homem, Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós vemos aí que já aprendemos nessa outra lição que aparece, a Trindade aí agindo, no início, no princípio, no momento de criar o homem. Então, Deus não deu ordem ao pó da terra, falar, faça ou haja o homem, Senão que Deus mesmo com suas próprias mãos nos formou.
E o ser humano é a única criatura que foi dotada de raciocínio, de inteligência, de sabedoria, da capacidade de pensar. A diferença entre nós e os animais e as coisas que foram criadas é essa. O ser humano é o único ser capaz de pensar por ele mesmo. Então, quando Deus nos criou, Ele teve todo esse cuidado, toda essa atenção conosco. No tópico 1, nós vamos ver que nós fomos feitos de barro. É importante nós entender nossa origem, nossa essência. Muitos dos homens se acham poderosos, se acham no direito de desafiar o Criador, mas se esquecem que nós somos pó da terra, que nós somos bichinho de Jacó, como a palavra de Deus fala. Nós somos fracos. Né? Nós somos uma neblina que num momento aparece e outro momento desaparece. Mas Deus tem tudo cuidado conosco. Deus teve tudo, a atenção, o carinho na hora de nos criar. Então você é adolescente que pensa que você não vale nada, que não sabe por que está no mundo, que não vê sentido para a sua vida, que ninguém te ama, que melhor é morrer. Você tem que saber que Deus criou você com suas próprias mãos. Ele soprou o hálito da vida, Ele soprou vida em você. Então Ele te ama, você é importante, você tem um propósito nas mãos de Deus. No tópico 2 vai falar que a essência humana, nós somos tríplice, né? Que significa isso? Somos formados de corpo, alma e espírito. E como nós já aprendimos, né? O corpo tem a ver com a questão física, né? A questão material. A alma está relacionada ao intelecto, à mente e também a emoções, sentimentos. Quando falamos de alma, é nossa mente, nosso intelecto e nossos sentimentos. E quando nós falamos do espírito, ela abrange as coisas espirituais, né? Então nós somos completo, corpo, alma e espírito. E como tal, temos que ser cuidado e alimentado. O corpo com as coisas que alimentam o corpo. A alma com as coisas que alimentam a alma. E o espírito com coisas espirituais que vão alimentar. E essa coisa espiritual é nosso relacionamento com Deus. E para finalizar, o tópico 2 vai falar que nós somos dependentes do Criador. Então, Deus providencia tudo para suprir nossas necessidades. Assim como Ele cuida dos passarinhos, assim como Ele dá o alimento para eles todos os dias. Como Salomão fala, eles não precisam fazer roupa, eles não precisam ficar preocupados se vão ter para comer amanhã, senão todos os dias Deus está cuidando deles. Quanto mais Ele não vai cuidar de nós, que somos feitos à sua imagem, à sua semelhança. O primeiro homem foi feito com as próprias mãos de Deus. Então Deus providencia para nós. Ele é um pai que nos criou e não nos abandona, né? Tem muitos adolescentes que teve pai e mãe e fez você vir o mundo e esqueceu, você não existe para eles, mas Deus não é esse pai, Deus nos fez e Ele está atento a todo momento de nossa vida, só depende de nós dar lugar a Ele para que venha reinar, para que venha cuidar de nós. Né? E essa lição de número 4, neste domingo, né? Que Deus cuida de seus filhos e é importante nós agradecer a Ele com pelo cuidado que Ele tem conosco, né? Ele nos dá bênção, Ele nos providencia saúde, providencia vida, providencia tudo que nós precisamos. Então, nós somos o melhor da criação. Deus abençoe e até a próxima aula. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma aula, né, da nossa sala Alfa, que tem por título Gênesis. E nós vamos para a lição 4 hoje, que fala o pecado e a queda do homem. A base bíblica é em Gênesis 3, do 1 ao 13, e o versículo-chave é: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que se encontra em Gênesis 2, 17. Qual que é o objetivo da nossa lição? Saber que o pecado contamina o homem e desagrada a Deus, por isso devemos repudiá-lo. Aqui na introdução, aqui já fala que o homem foi criado, né? Primeiro Deus criou tudo, como já foi estudado nas lições passadas, né? Depois de Deus ter criado tudo, Deus criou o homem, né? Que foi a coroa da criação.
fez ali as famílias, né? Adão e Eva formaram uma família e estavam vivendo muito bem, né? No paraíso. E Deus criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com ele, né? Tanto é que Deus descia todo final do dia, né? Todo ali ao entardecer, Deus descia para conversar com Adão e Eva, né? Para ver o que eles estavam fazendo ali. Deus já sabia o que eles faziam, né? Mas Deus ele queria ouvir da voz de Adão e Eva o que eles estavam fazendo ali no paraíso. Então Deus ele é um Deus de relacionamento. E nós vemos aqui que o inimigo ele tenta sempre tirar esse relacionamento do homem com Deus, né? E aqui o que aconteceu com Adão e Eva foi isso. Foi o inimigo tirando esse relacionamento do homem com Deus. No tópico 1, que tem por título Tentação e Engano, nós vemos que o inimigo aqui, ele enganou Eva, né? Ele distorceu ali a palavra de Deus, né? Como muitas das vezes ele distorce a palavra de Deus para tentar nos enganar. E não foi diferente com Eva. Na hora que ele chegou e perguntou para Eva assim, Deus falou que você não poderia comer de nenhuma árvore, né? Eva falou não, que ela poderia comer de todas as árvores, menos aquela árvore que era a árvore do conhecimento, né? Que ela morreria. E o inimigo ali, ele distorceu, falou que não, que se ela comesse, ela seria igual a Deus, né? E ali, ardeu ali no coração dela saber ser igual a Deus. E ali acabou que ela comeu daquele fruto, né? E assim, as astúcias serpente acrescentou um benefício para que eles comessem aquele fruto, ser igual a Deus, aquilo que eu falei, né? Então ela enganou, a serpente enganou Eva, né? E não é diferente na nossa vida. Muitas das vezes o inimigo nos apresenta, né, coisas que ele põe assim, falando que se fazer tal coisa ali não vai acontecer nada, se você fizer aquilo não vai ter alguma consequência na sua vida, né? E muitas das vezes nós caímos no pecado por escutar a voz do inimigo. Porém, cabe nós, né, nós temos o livre-arbítrio, cabe nós a escolher se nós devemos escutar a voz do inimigo ou se nós devemos escutar a Deus, né? Que nós não venhamos fazer igual Eva, que ela escutou o inimigo, mas que nós vamos escutar a voz de Deus. E aqui no tópico 1 ele termina fazendo uma pergunta. Ao ser tentado, você tem duas opções, pecar ou não pecar. E aí, qual é a sua escolha? Então assim, o pecar ou não pecar é escolha nossa, tá? No tópico 2, vai falar a questão de escolha, né? Pegando aqui um pouco no tópico 1, né? Porém, aqui no tópico 2, ele começa falando que não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado, né? Perante Deus. Até uma pessoa, um exemplo, que adulterou, uma pessoa que cometeu um homicídio, que nos nossos olhos é uma coisa grotesca, né? Há tanto um jovem que desobedeceu seu pai, desobedeceu sua mãe, desobedeceu seu líder, todos são pecadores perante Deus. Então, não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado perante a Deus, tá? E cabe você a não escolher o pecado, porque quando nós escolhemos o pecado, nós nos distanciamos de Deus. Mas olha que interessante, quando você reconhece o seu pecado e você confessa a Deus o seu pecado, Deus ele perdoa o seu pecado e ele volta a ter comunhão contigo, né? Nós vemos aqui que Eva e Adão eles confessaram os seus pecados. E ali, Deus voltou a ter comunhão com ele. Eu acho até interessante aqui, nessa passagem aqui, que ali, depois de Deus ter falado as consequências que iam ter com ele, Deus, o que ele fez? Adão e Eva eles fizeram folhas para se cobrir, né? Usaram folha para se cobrir ali. Porém, Deus, o que Deus fez? Olha só que interessante. Deus, ele fez uma veste para Adão e Eva. Olha o cuidado que Deus teve com ele. E Deus tem esse cuidado com você. Você pecou, confessa a Deus o seu pecado, que Deus, ele vai te abraçar de novo. Ele não vai se afastar de você. Ele tem prazer em estar junto com você. Então,
Esse aqui é o tópico 2. No tópico 3 é a consequência do pecado. Porém, nós vemos que todo pecado tem a sua consequência. Aquilo que eu sempre falo, toda ação tem sua reação. Você pecou, vai ter a reação ruim na sua vida. Porém, muitas das vezes essas reações vêm pelo motivo do qual você pecou. Não que Deus está te castigando por esse pecado, mas é a consequência. Então saiba que toda ação tem uma reação. Se você pecou, você pediu perdão a Deus, você confessou, Deus te perdoou, mas você vai receber uma consequência desse seu ato, né? E que você possa não pecar, para você não venha sofrer com os seus atos, né? E essa foi a nossa aula de hoje, da classe Alfa. Amém? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede para falar um pouquinho da lição número 4 dos jovens, a revista Conectar Mais, cujo título é Eclesiastes, Sabedoria para Viver e Conviver. A lição 4 tem o título Onde Encontramos a Felicidade. E o texto de referência está em Eclesiastes, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Faça a leitura, né, desse texto, que é muito importante para trazer mais conhecimento sobre esse assunto que a gente vai falar rapidamente, para deixar um gostinho aí para você e você frequentar a aula da Escola Bíblica Dominical. É importante que você esteja na igreja, né, passando ali um tempo agradável com os irmãos e com os professores. Eu quero enfatizar, focar na juventude que, infelizmente, né, tem se visto, né, sofrendo de ansiedade. Com tão pouca idade, já tem ali amargurado a ansiedade na sua vida. Por quê? Porque está buscando felicidade em coisas erradas, né? É importante que você, jovem, entenda que você é criatura de Deus. Se você ainda não fez a sua decisão, né, por servir ao Senhor Jesus Cristo, não confessou com a sua boca que Jesus é o seu Deus, é o seu Senhor, é o seu Salvador, você é uma criatura de Deus. Mas existe dentro de você um clamor, uma necessidade que só pode ser ocupado, esse espaço, esse vazio, ele só pode ser ocupado por Deus, né? Então, enquanto você não fizer essa escolha, você vai amargurar essa ansiedade, essa infelicidade. Os dias atuais, cada vez mais, né, nós temos visto as pessoas insatisfeitas. Elas não conseguem se satisfazer com aquilo que elas têm. Então a vida ela é tomada por conquistas. Exemplo, o jovem adquire um telefone celular, adquire um computador, adquire um automóvel. A sua felicidade, não vou dizer nem felicidade, porque a felicidade ela é um estado alcançado, né? Ela é uma alegria momentânea, como a lição ensina. Dura pouco tempo. Por quê? Porque ele começa a aproveitar ali aquilo que ele conquistou, né? E os olhos dele já estão olhando para outras coisas efêmeras, né, diz a palavra, passageiras. Então ele nunca se satisfaz. O que a gente tem a aprender muito com essa lição aqui, né? Que é diferente, né, a felicidade de uma alegria momentânea. O pregador, que é Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, ensina, né, e mostrando o paradoxo. Por quê? Porque ele, apesar de ter sido dotado por Deus de grande sabedoria, né, ele pediu sabedoria, ele recebeu sabedoria de Deus, ele não negou nada para ele daquilo que os olhos dele desejaram. E quando chegou na sua velhice, ele percebeu que tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha adquirido, na verdade, não trouxe a felicidade. Ele viu que tudo aquilo ali foi vão. Então, é importante que nós, que somos mais novos, e você principalmente, né, jovem, que você entenda isso e que você vença isso na sua vida, buscando em Deus
essa alegria, essa felicidade, tá? O que é importante a gente entender e viver? Primeiro, que a gente precisa dar valor àquilo que Deus dá para nós. Então tudo que você conquistar, tudo que você alcançar, que você dê graças a Deus pelo que você conquistou. Não fique achando que isso é produto das tuas mãos, que você é que foi capaz de adquirir tudo aquilo. Não. Deus está te abençoando e você deve render graças a Deus pelo que você conseguiu. Amém? A partir desse momento, quando você devolve para Deus a glória de tudo que você está adquirindo, o seu coração passa a ser mais grato e entende que você não precisa ser um acumulador de coisas. Que não é porque você comprou um carro A, que daqui um mês, daqui um ano, você já tem que ter o carro A+, e depois o A plus mais, entendeu? Não, não é assim que funciona. Você passa a realmente sentir satisfação por aquilo que você tem. Os seus olhos não ficam cobiçando e comparando com aquilo que o outro tem. Você dá valor àquilo que você tem porque foi Deus que te deu. Você valoriza aquilo que Deus te deu. Aquilo é muito bom, aquilo é grande, né, que Deus te deu. Isso é a chave da felicidade para as pessoas. Para encerrar, né, essa rápida abordagem que a gente faz sobre essa lição aqui, a gente tem que entender que uma vida de comparações é uma vida negativa, uma vida pessimista, né? Eu não devo me enveredar por isso, porque essa é uma vida doente. Eu vou estar sempre querendo satisfazer, querendo trazer uma alegria momentânea para mim. E a minha carne pede isso, né? Então, se você, inclusive, que está me ouvindo, não é um convertido ao Senhor Jesus, certamente você está achando, né, prazer em coisas mundanas, em coisas seculares. Na noite, né, com pessoas do sexo oposto, você fica ali um tempo e você acha, por ter conseguido uma alegria momentânea, que aquilo é felicidade. Mas não, você sabe que, passado um tempo, o vazio ele aparece de novo. Então, o foco dessa lição, o objetivo dessa lição é trazer para você, despertar em você isso, que a felicidade, aquilo que realmente vai preencher o seu coração, vai tirar, né, essa ansiedade do mais e do mais, está no Senhor Jesus Cristo. É levantar pela manhã e agradecer a Deus pela vida, e agradecer a Deus pela sua família, e agradecer a Deus por aquilo que você tem, porque você entende que o que você tem foi Ele que te deu. Que Deus te abençoe e te ajude a continuar firme nesse propósito de buscar a Deus e de incentivar outras pessoas a também conhecê-lo. Fique na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais um domingo e continuando a lição dos adultos. Agora nós estamos na lição de número 4 e na continuidade do estudo do livro de Efésios. O tema da lição 4 é a tríplice dimensão da salvação. E o nosso texto áureo diz o seguinte, Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, falando ainda aos Efésios, né, na carta aos Efésios, ele fala sobre essa salvação, sobre a graça da salvação. E dentro desse tema, ele divide em 3 momentos a questão da salvação. E o item 1, ele fala então sobre o passado, as 3 dimensões, passado, presente e futuro. Então Paulo explica, e o item 1 vai falar sobre isso, de quem nós éramos no passado, né? Da onde Deus nos tirou. Então ele fala que qual era a nossa condição diante de Deus, que nós pecamos, né? O homem pecou, e a nossa condição, nós não tínhamos condições de estarmos diante de Deus. É como se nós estivéssemos mortos,
mortos espiritualmente, né? E um morto, ele não fala, ele não tem opinião, ele não conversa. Então, nós tínhamos a condição de mortos diante de Deus espiritualmente falando. Mas o pecado, ele nos afastou de Deus. Então, nós não tínhamos condições de estarmos com Deus. Que nós andávamos segundo o curso do mundo, o sistema do mundo. E o sistema do mundo é um sistema que prende, que aprisiona, né? É uma prisão sem grades. As pessoas não percebem que elas estão presas, nós não percebíamos que nós estávamos presos, né? O sistema do mundo nos leva de uma forma que a gente não percebe, que aquilo é ruim, que aquilo é desonra para Deus, daquilo que nós estávamos fazendo, mergulhados no pecado. E que nós andávamos segundo a vontade da carne. E que a vontade da carne, ela é fazer as coisas da carne. Então, uma pessoa que está seguindo o sistema do mundo, a vontade da carne, que é como nós éramos no passado, nós não apreciamos nesse momento as coisas espirituais. Então, está muito fora da realidade daquele que vive no sistema mundano e sob o domínio da carne. Isso é como nós éramos antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a salvação, que é a dimensão passada. Depois, o que acontece, que é o item 2? Nós temos quem nós nos tornamos no presente, quem nós somos atualmente depois de recebermos a graça da salvação. Então, a lição ela fala que Deus é amor, e por causa desse imenso amor, outras características de Deus elas aparecem, como a misericórdia e como a graça. Então, a graça e a misericórdia elas brotam no coração de Deus, porque Ele é amor. E Ele não deixaria o homem, criado à sua imagem e semelhança, nessa situação de desgraça, nessa situação de profundo pecado. Então, que Ele já nos preparou um presente, né, que é a graça, que é a salvação. E que por causa desse presente dado por Deus, que foi, né, o sacrifício de Jesus Cristo, nós somos vivificados. Do estado de morto que nós éramos espiritualmente, Cristo, através do seu sacrifício, né, através da graça de Deus, nos vivificou. Nós fomos renovados, nós fomos reavivados. E mais do que isso, né? Deus nos fez participantes das suas promessas. E ainda mais, né? Se não bastasse tudo isso, Ele ainda nos fez cidadãos do céu. Então, no presente, nós vivemos neste mundo, neste reino dominado pelo sistema mundano, mas nós não somos daqui. O autor da revista fala que é como se nós fôssemos uma colônia do céu na terra. E aí a gente vive de acordo com o sistema, com o governo do céu. Então esse é o nosso estado, nossa dimensão presente. E se não bastasse isso, né, Deus ainda tem, e Paulo ainda fala na dimensão futura, que de estado de mortos nós fomos vivificados e para quê? Né? Ainda tem um futuro aí. Paulo fala que nós somos testemunho da graça de Deus para esse mundo, que Deus nos tornou feituras dele. Fala que nós temos que continuar crescendo, que não foi só para a salvação que Deus nos chamou, que tem mais além, que é para nós crescermos e fazermos boas obras. Né? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, né, alcançamos a sua graça, nós temos que crescer em boas obras. Fala que nós temos que, o propósito de Deus é nos aperfeiçoarmos até que nós alcancemos a estatura de Cristo. Olha que responsabilidade, né? E fala que nós somos também, no futuro, né, a igreja ela vai ser a demonstração dessa graça, e que o item termina falando que nós seremos como igreja
a assinatura invisível de Deus na terra. Então, depois da tribulação, depois da volta de Cristo, quando Cristo vier com seu reino e com a sua igreja governar, nós vamos ser essa assinatura. Nós vamos mostrar, a igreja vai ser, né, a demonstração concreta do que a graça de Cristo fez pela humanidade. A conclusão fala o seguinte: Paulo explicou claramente que somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. No entanto, a verdadeira salvação sempre produz frutos. Portanto, embora não sejamos salvos pelas obras, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima aula.